E aí, turma, vamos para o nosso terceiro momento, falando sobre os persas, fenícios e cretenses. Fala sério, esse assunto não é muito legal? Pois é, eu escolhi a dedo, porque ele fala de três povos bem dinâmicos, assim, bem interessantes, que nós já estudamos. E hoje eu queria, com vocês, focar nas atividades também desse capítulo. Então, vocês, tem alguns que não receberam o livro, mas fizeram as questões no caderno. Então, está na hora agora de dar uma olhada, dar uma revisãozinha, entendeu? Apagar se está errado, entendeu? Vamos lá? Então, capítulo 7, que está no terceiro bimestre, né? Persas, fenícios e cretenses. Todo mundo já abriu aí? Eu passei aqui a página 2, passei a página 3, cheguei na 4, que vem logo direto aqui, falando sobre a relação dos imperadores e suas ações, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que o primeiro, aquele que dominou Babilônia, aquele poderoso, foi Ciro o Grande, ele que dominou, que fez aliança com os medos, lembra dos medos? Engraçado que os medos dominavam os persas, aí os persas cresceram e passaram a dominar os medos e chamou os medos para tirar o poder dos babilônicos. Olha que interessante. Então, Ciro foi o primeiro, depois veio o seu filho, Cambises II, tá? Cambises, ele teve mais aquela pegada de conquista, conquistou o Egito, lembra? O grande Egito, pela primeira vez, passou agora pela mão dos persas. E, por fim, veio Dario, que é o imperador mais ligado às organizações do império, aquele que esteve bem próximo também de Daniel, lembra das satrapias, dos sátrapas, das estradas reais e tudo mais? Muito bem. Ok, gente, vamos lá na questão, na primeira. A primeira é C. C quer dizer Dario, porque Dario dividiu o império em satrapias. Acabei de falar, tá? A segunda é B, passou a controlar o Egito. Lembra que eu falei agora? Pois é, gente, história é isso, história é historinha, tá? É só você ficar contando a história. Conta para o seu pai, conta para sua mãe, você fica craque. Então, Cambises tem a ver com o quê? Ele controlou o Egito, tá? Então, o segundo aí é B. O terceiro, A, dominou a região da atual Turquia, promovendo o primeiro choque entre persas e gregos. Muito bem. Letra A, Ciro, tá? Foi ele que dominou a Turquia e promoveu esse choque entre persas e gregos. A outra questão aqui, o 4, é C. Ordenou a construção de grandes estradas. Lembra das estradas reais? Para facilitar a chegada dos tesouros, para facilitar a chegada dos impostos. E também, galera, nessas satrapias tinha problema, tinha treta, zica, problemas. Então, quando o imperador, que estava cá em Suzã, ficava sabendo que estava tendo uma rebelião numa satrapia lá no extremo, todo o exército ia pelas estradas reais em alta velocidade, nos seus cavalos, para dominar aquela rebelião que estava acontecendo ali. Então, as estradas construídas por Dario, ela tinha essas múltiplas finalidades, tá? Na questão 1, 2, 3, 4, 5, a 5 é a promoveu a unificação do império. Muito bem. Quem promoveu, quem unificou esse império foi Ciro, aquele que dominou os babilônicos. Depois vem a outra C, incentivou o desenvolvimento do comércio por meio da criação de um sistema de pesos e medidas. Quem lidou, gente, com essa parte do dinheiro, pesos e medidas, isso vale quanto, isso vale quanto, foi Dario, tá? Letra C. Depois o outro é letra B, estendeu as conquistas persas para além do Egito. Quem fez essas conquistas? Cambises II. E a penúltima, letra C, criou uma moeda que poderia ser utilizada em todo o império.
Quem criou a moeda, o monetário, as estradas e as satrapias? Dario. Letra C. E a última também é C. Nomeou alguns funcionários reais para administrar essas satrapias. Quem eram esses funcionários? Os governadores, ou seja, os sátrapas. E Daniel foi um deles, tá bom? Na questão 2, Dario foi muito famoso como imperador, tá? E eu queria saber o seguinte, assim como os persas, o Brasil tem um padrão monetário. Qual é o nosso padrão monetário? Ou qual o nome dos padrões monetários? Persas e Brasil. Então é muito fácil, né? Persas era o dárico e Brasil o real, ok? Depois vem uma questão B sobre você imaginar o mundo sem pesos e medidas. Você falar, eu quero 1 quilo de açúcar e não ter o peso do quilo de açúcar. Seria bem complicado. Eu quero 1 litro de leite e não ter como medir 1 litro de leite. Seria bem complicado. Agora, esse sistema de pesos e medidas não foi um privilégio dos persas, não, viu? O povo antigo, desde os sumérios, eles já trabalhavam pesos e medidas, para se ter valor. Os maias aqui, os índios, eles também tinham uma moeda. Sabe qual era a moeda dos maias? O cacau. Pois é, a semente do cacau era uma moeda. Então, esse saco de semente de cacau vale 1 peixe. Então, isso é um sistema de peso e medida. Eu te dou um saquinho de semente de cacau e você me entrega 1 peixe. Entenderam? Então, desde a antiguidade, essa troca de mercadoria chamada escambo sempre existiu. Mas existia também essa questão do peso e da medida. Isso aqui vale isso, tá? Metade disso aqui vale a metade disso aqui. Então, sistema de pesos e medida. E os persas criaram o que nós conhecemos como dárico, uma moeda. E que vai na moeda cravada a fisionomia do imperador, como César. Em toda moeda romana tinha a cara lá de César estampada. Lembra que Jesus pegou a moeda e falou, quem é que está aqui nessa moeda? Aí eles falaram, César. Aí ele falou, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, vocês entenderam? Aí já a moeda antiga era utilizada dessa maneira, com o rosto daquele que era imperador da época. Como o Brasil tem alguns desenhos da fauna brasileira, ou como já teve a figura de Dom Pedro I, Dom Pedro II, lá a moeda no dólar americano tem Benjamin Franklin. Então, tudo isso, gente, mostra a fisionomia da pessoa ali, entendeu? Porque ele foi importante, de alguma forma, para a nação. Então, vamos lá, continuando aí, na questão 4 da página 9, tem duas pirâmides, tá? Eu quero que vocês descrevam a importância ou a diferença de cada uma delas. A pirâmide persa, ela é muito mais complexa. Vem o imperador, família real, nobreza, grandes comerciantes, militares, tal, até escravos. Já na sociedade fenícia, ela era simples, bem objetiva. Ela havia um chefe político, porque os fenícios não tinham imperador, tinha chefes políticos, tá? Grandes comerciantes, artesãos e escravos. Era bem mais resumida. E lembrando que os fenícios tinham um poder... Os fenícios geralmente tinham uma qualidade de vida muito boa, tá? Não havia muita diferença social, à exceção dos escravos. Na página 13, falando sobre esses povos, aqui diz o seguinte, de que maneira, aqui está falando sobre os cretenses, tá? Não, desculpa, ainda sobre os fenícios. De que maneira a localização geográfica dos fenícios diz a respeito dessa região? Então, eu já citei para vocês que a localização geográfica era de uma terra árida, seca, que não era boa para a agricultura. Do lado oeste, muitas montanhas, e do leste ali,
na parte do leste para o sul, havia o Mediterrâneo. Então, eu não vou trabalhar em montanha, não vou conseguir plantar nas montanhas, então vamos para o mar. E aí os fenícios prosperaram no Mediterrâneo, por isso que eles são conhecidos como o povo do mar. E aí vocês lembram que eles saíam nos seus barcos, conquistando, escravizando, comercializando, principalmente aquele tecido que eu falei, do marisco, que eles pegavam o murex, tirava a tinta vermelha, tingia tecido e vendia por uma fortuna, porque essa cor vermelha, púrpura, meio vinho, era só a realeza que tinha condição de usar, porque era muito raro na época, e os fenícios tiveram esse privilégio, né? E na prática é aquela coisa de você mesmo construir um alfabeto, o seu alfabeto, né? Aqui tem um alfabeto comum e você agora, como um bom fenício, vai escrever um alfabeto. Então, a partir daí... Ah, não, gente, desculpa. Eu estava na atividade 5 e pulei a atividade 6. Desculpem, voltam lá à página 13, atividade 6, tá? Aqui está falando sobre características dos três povos. Primeiro, quem foram os fenícios? As características religiosas. Eles, fenícios, politeístas. Tinham vários deuses, praticavam magia e eram bem ligados a essa coisa do sacrifício humano. Tinham vários deuses, Dagon, Astarote, Baal. Inclusive, esses deuses foram adorados pelos hebreus quando se distanciavam de Deus. Lembra de Jezabel, que era uma princesa fenícia, casada com o rei Acabe? Pois é, essas ligações, essas relações com povos pagãos sempre traziam algum tipo de prejuízo para o povo de Israel. Então, os fenícios, apesar de ser uma nação bem próspera, eram pagãos, tá? Politeístas. Já os persas eram dualistas, tem uma diferença. Dualista quer dizer, eles criam em dois deuses. A sua religião, ela nasceu do zoroatrismo, ou do zoroastro. Esse zoroatrismo dizia que surgiam dois deuses, Aura Mazda, que é o deus do bem, e Aruanã, que era o deus do mal. Então, eles criam nessas duas divindades aí, tá? Então, tinha essa ideia da prática do bem e da prática do mal. E os cretenses eram iguais aos fenícios, bem politeístas, e eles viam na mulher uma figura muito importante na religiosidade cretense. Tanto é que as mulheres exerciam um papel de sacerdotisas, ou seja, aquelas que ligam o divino com o humano, entendeu? Era um papel bem feminino na cultura cretense. Então, na questão 7, qual a relação entre a capacidade comercial dos fenícios e o desenvolvimento do alfabeto? Gente, tudo a ver. Quando os sumérios começaram a se organizar, eles pensaram logo em criar um alfabeto. Lembra da escrita cuneiforme, de cunhas? Isso aqui simboliza uma casa. Então, para comercializar, precisava de uma escrita. Os sumérios também desenvolveram uma forma de escrita para organizar, para administrar e deixar as coisas mais fáceis na hora de comercializar. Entenderam? Então, a importância do alfabeto. Os sumérios não fizeram um alfabeto porque não estavam de bobeira, sem nada para fazer. Não, eles fizeram com um propósito de melhorar o comércio deles com os outros povos. Tá bom, galera? Então, ficou aí no final aquela questão que eu estava falando com vocês. Na prática, é só você criar o seu alfabeto, tá? E escrever. Primeiro, colocar uma frase aqui do seu alfabeto. Não sei como você utilizou, quais foram os símbolos, você vai colocar aqui. E depois você vai traduzir a frase. Eu tenho certeza que vocês fizeram. É uma maneira de racha-cuca, tá? De desenvolver o seu intelecto. Pois bem, gente,
Fechamos aqui as atividades. Vamos dar continuidade na semana que vem sobre peças fenícias e cretenses, revisando para bimestral. Beijo para vocês. E agora vocês vão estudar o capítulo 7, peças fenícias e cretenses. Tá bom? Um abraço.